A paz do Senhor para todos, amém? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos dar início a mais um culto de ensinamento da Palavra de Deus. Espero que você tenha aberto seu coração, espero que você tenha esvaziado a sua mente para encher das coisas de Cristo e que nesta noite você saia daqui com a mente de Cristo, amém? Oremos ao Senhor. Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, nós adoramos, exaltamos, engrandecemos o seu santo nome, porque Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Somos gratos a Ti, ó Deus, por mais uma rica oportunidade que Tu tens nos concedido de estarmos na Tua casa nesta noite, ó Deus, para adorar, bendizer e engrandecer o seu santo nome. Que Tu venha, ó Pai querido, derramar da Sua graça e do Seu poder. Que Tu venha nos ensinar poderosamente nesta noite, ó Deus. Que eu seja o canal, ó Pai, para a Tua igreja, até mesmo para mim e para todos quantos estão assistindo este culto online. Por isso, em nome de Jesus, nós pedimos, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Ministério de louvor, adorando ao Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Deixar para a meditação dos irmãos, Salmo 95, verso 1 ao 3. Vinde e cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebramos com salmos. Porque o Senhor é Deus, grande, Rei grande acima de todos os deuses. Amém? Entronizado
28 diz assim: esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Amém? Estava sentado no trono, à destra do trono de Deus. O leão, o cordeiro, o filho, o sacerdote, o sacrifício, o seu rosto como o sol, quando na sua força resplandece. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença, para adorar e exaltar o Teu santo nome, Senhor. Estamos aqui para Te agradecer pelas bênçãos concedidas em nossas vidas. Te peço, Senhor, venha abençoar cada um, Senhor, cada vez mais. Te peço, Senhor, venha abençoar, Senhor, com a palavra que vai ser ministrada aqui nessa noite, que o Senhor possa vir usar, Senhor, o Teu servo, para nos abençoar com essa palavra, Deus. É isso que eu te peço, já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos ficar de pé, abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 25.
Mateus capítulo 25, versículos de 1 a 13. Mateus capítulo 25, versículo de 1 a 13. Todos acharam? Amém? Estejam me acompanhando em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-la, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Deus amado, no nome santo de Jesus, mais uma vez, queremos te agradecer pela esta rica oportunidade de estarmos na tua casa para aprendermos mais da tua palavra. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, fale conosco poderosamente nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluias. Podeis sentar. Meus amados irmãos, hoje nós vamos falar sobre o noivo vem aí. Jesus vem aí. O objetivo geral de hoje, irmãos, é que você saia daqui entendendo da necessidade de você estar preparado para a vinda do Senhor Jesus. Pois ela pode acontecer a qualquer momento, ela pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui a 10 dias, daqui a um ano, ela pode acontecer a qualquer momento. Mas um fato importante que eu sempre ressalto aqui neste púlpito, eu sempre ressalto aqui nesta igreja, irmãos, que quando a palavra diz que após a morte segue-se o juízo, eu posso dizer para essas pessoas, no âmbito não da vinda do Senhor Jesus, no fato real que irá acontecer, mas no âmbito de que a chance que você tem, a oportunidade que você tem de ir para a glória com Jesus Cristo, de ser arrebatado naquele dia para a vida eterna, a chance é enquanto você estiver em vida. E quando você estiver em vida, irmãos, você precisa tomar a decisão. Eu vou aceitar o plano de salvação, de redenção, de purificação que o Senhor Deus deixou para nós? E qual foi esse plano? Foi o seu Filho amado Jesus Cristo entregando na cruz por mim e por você. Então, a atitude que você precisa tomar, reconhecer que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, ela precisa ser tomada em vida. Porque depois da morte segue-se o juízo. Depois da morte, você não se pode fazer mais nada. Então, quando a gente vai falar da vinda de Jesus, irmãos, a gente tem que se preparar para dois aspectos da vinda de Jesus. O primeiro é o arrebatamento da igreja, onde lá em Tessalonicenses diz que os mortos ressuscitarão primeiro, receberão o corpo glorificado, e juntamente com os vivos, encontrarão com Cristo nas nuvens. Mas também do momento pré. Qual é o momento pré do arrebatamento? É a nossa morte.
Todos nós temos um período de validade, e só Deus sabe quem irá ir naquele grande dia sem morrer. Então, como nós não temos essa informação, o texto de hoje, ele nos alerta que venhamos estar preparados hoje. Devemos estar preparados no agora, neste momento, porque nós não sabemos que o dia em que Jesus virá. Então, eu gostaria de deixar isso bem claro para vocês. O momento é agora, de aceitação é agora, o momento de se arrepender é agora, o momento de chorar aos pés do Senhor, arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados é agora, porque depois que você morrer, você vai ser ressuscitado, não para a vida eterna, e sim para a morte eterna. Há um questionamento, uma discussão sobre a grande tribulação, se a igreja vai ser arrebatada antes, se a igreja vai ser arrebatada no meio, se a igreja vai ser arrebatada depois. Irmãos, o que a gente tem que se concentrar não importa se é antes, se é no meio ou se é depois. O que o texto está dizendo aqui neste momento é que você tem que estar preparado, tanto para ser arrebatado, quanto para sofrer por amor a Cristo, por amor a Deus. E Jesus, ele diz, irmãos, que nós vamos sofrer perseguições, nós vamos sofrer retaliações, vai chegar um momento que vão querer impedir-nos de glorificar o nome do Senhor, de prestar cultos. Por isso hoje, irmãos, o alerta para a igreja do Senhor é que vocês aproveitem a liberdade de culto que ainda você tem para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Para você aproveitar a liberdade que ainda você tem de sair da sua casa e vir para o templo, adorar o Senhor, faça enquanto há tempo, enquanto você pode. Não é isso que a palavra de Deus diz? Buscai o Senhor enquanto se pode. Então, irmãos, haverá um momento, sim, que nós teremos tempo, mas não poderemos. Por isso nós devemos nos preparar a cada dia, a cada momento para a vinda do Senhor, porque o noivo vem aí. Algumas pessoas pegam no aspecto seguinte: há tanto tempo eu ouço que Jesus vai vir, a minha mãe falava, a minha avó falava, a minha tataravó falava, e Jesus ainda não veio. Ele não veio no arrebatamento, mas quantas pessoas já morreram desde a sua tataravó, da sua bisavó até hoje? Para essas pessoas, irmãos, não há mais esperança, não há purgatório, não há como acender luz para iluminar os caminhos dele, porque isso é que a palavra de Deus diz. E nós precisamos se atentar a isso, a estarmos preparados para a vinda do Senhor enquanto estivermos vivos. E quando Deus chegar e falar para você: olha, você vai antes do arrebatamento, eu vou te recolher para mim agora, você está preparado, pronto a dizer: acabei o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Infelizmente, irmãos, há muitos cristãos que tem medo de morrer. Mas por que tem medo de morrer? Porque não tem a sua certeza de salvação. E tem muitos que chegam a ponto de dizer: só quem pode ter essa certeza é Deus. Mas, irmãos, pela fé, eu e você, nós juntos podemos dizer que se Cristo vier hoje, nós iremos subir Ele para a glória. Por quê, pastor? Porque pela fé, irmãos, nós acreditamos que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É essa certeza que eu e você precisamos ter. É essa certeza, irmãos, que o crente precisa ter. Pare de titubear: eu não sei, é Deus que sabe. Você sabe sim, porque lá em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 11, ele vai dizer para o homem se examinar. E quando você se examinar, quando você dobrar o joelho e consultar o Senhor irá mostrar onde você tem falhado, aonde você precisa se consertar, aonde que você precisa se preparar para receber o noivo. E aí ainda há tempo de mudança, porque ainda ele não veio.
Então, voltando para o texto de Mateus, capítulo 25, versículo 1 a 13, eu queria começar a introdução dizendo aqui uma coisa muito importante nesse versículo. Estavam falando de 10 virgens, não é isso? Isso significa, irmãos, que estavam falando, o versículo está falando, Jesus estava falando de 10 pessoas que se consideravam salvas, lavadas e remidas no sangue de Jesus. Está falando de 10 pessoas que estavam no caminho, acreditando-se que estava fazendo a vontade de Deus, não é isso? Porque quando ele fala de 10 virgens, de virgindade, fala de pureza. Quando fala de virgindade, fala de separação, de se guardar. Então ele está falando aqui unicamente de 10 mulheres que estavam aguardando o noivo. De 10 noivas que estavam aguardando o noivo. E aí, irmãos, de vez em quando eu vou fazer um paralelo do casamento judaico e a esta parábola, para que você possa entender verdadeiramente o que Jesus estava querendo falar. Vamos, por exemplo, aqui, quando nós pegamos o casamento judaico, os noivos, eles deveriam o quê? Eles deveriam ser imersos nas águas, antes de mais nada, conversou com o pai, aceitou o convite de casamento. A primeira coisa que eles tinham que fazer, os dois eram imersos numa água, pois significava que Deus estava perdoando o seu passado, Deus estava limpando o seu passado. Isso era no casamento judaico. Trazendo para a palavra de Deus, o que a primeira carta aos Coríntios 5,17 vai dizer? Que os que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Então você vê o paralelo do casamento com o que Deus quer de mim e de você. O que Deus quer de mim e da igreja do Senhor. E aí continua, porque na boda do Cordeiro, o que diz, irmãos? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Então você precisa nascer de novo. Amém? A segunda coisa, irmão, no casamento judaico não existe namoro, pois desde o momento que a jovem escolhida teria que fazer um contrato matrimonial, e este acompanhamento como um dote, e este dote teria que ser caro, pois mostraria à jovem que o casamento seria custoso, pois teria que sustentar a futura esposa com roupas e alimentos. Está vendo aqui? O dote teria que ser caro, ou seja, eu estou pagando um preço caro por a pessoa que eu amo. Vocês lembram da história, eu acho que foi de Moisés, que ele trabalhou 7 anos, foi Moisés? Jacó, ele trabalhou 7 anos por mas ele gostou da mais velha. E na tradição judaica, quem tinha que casar primeiro? A mais velha. Ele gostou da mais nova. Aí na hora de o pai entregar, não, vai, trabalha aí 7 anos, que aí eu vou te entregar a minha filha para casamento. Quando ele foi concretizar o casamento, ele descobriu que tinha casado com a mais velha e não com a mais nova que ele amava, que era Leia. Aí o que ele fez? Trabalhou mais 7 anos, para conseguir a pessoa que ele queria. Então nós vemos o que, irmãos? Qual é esse paralelo que eu faço com as bodas do Cordeiro? Que Jesus Cristo, ele pagou um alto preço por mim e por você. Ele pagou com sua própria vida. E Deus, nos amando de tal maneira, deu o seu único filho, o único que ele tinha, para falar assim: olha, eu estou te dando aquilo de mais valor que eu tenho, para morrer por você, para que você tenha vida eterna. E há quem diga, irmãos, eu falei isso aqui na pregação passada, no ensinamento passado, que muitos falam que Deus é amor, e como é que ele vai condenar alguém ao inferno? Mas Deus não condena ninguém ao inferno, irmãos. A Bíblia é clara que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. E nós, por causa do pecado que entrou no mundo, nós fomos destinados também a ser jogados neste inferno. Mas Deus, nos amando de tal maneira, criou um plano de salvação, doando o seu Filho, pagando o preço caro de sangue,
para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Vocês estão entendendo, irmãos? Então nós vimos aqui o paralelo das bodas do cordeiro e do casamento judaico. E aí continua a terceira coisa. Após o contrato, o noivo voltava para a casa do pai, a fim de construir uma casa para a futura esposa, para assim depois buscar a noiva. Aceitava-se, fazia-se o contrato, o noivo ia para casa, para construir a casa, para deixar tudo pronto, para depois ir buscar a noiva. Mas olha só que interessante, irmãos, que acontecia. Só que a casa só era considerada pronta quando o pai aprovasse e dissesse que estava pronto para buscar a noiva. Aí o que Jesus fala? Quando pergunta a ele que dia que se daria, que dia que Jesus voltaria. Vocês lembram qual foi a resposta de Jesus? Vê se não foi isso aqui que Jesus respondeu. O que ele respondeu, lembra? Somente o Pai sabe, nem ele, nem os anjos, ninguém, só unicamente o Pai. Sabe o que ele estava falando? Eu sou a noiva, que vai vir buscar a sua igreja, mas eu estou aguardando a ordem do Pai. Então você vê, irmãos, que o próprio Jesus, ele usa a tradição judaica para poder esclarecer para aquele povo a vontade de Deus para cada um de nós. E hoje nós estamos estudando, irmãos, a parábola das 10 virgens, também Deus pegando o casamento judaico para expressar como Ele quer que você esteja quando o noivo chegar. Aleluias! E aí, irmãos, nós começamos no versículo 1. Então o reino dos céus. Por isso eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta aí. Mateus capítulo 25, de 1 a 13. O versículo 1 vai dizer assim, acompanhe comigo. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando a sua lâmpada, saíram ao encontro do esposo. Aí ele vai dizer o quê? Que todas as 10 saíram ao encontro do esposo. O que eu posso, irmãos, fazer um paralelo com a nossa vida hoje? As 10 virgens seriam como se fosse todos nós, que professamos que Jesus Cristo é o Salvador, que aceitamos Ele como o único e suficiente Salvador, que estamos nos preparando para encontrar com eles. Mas a palavra diz, palavras do próprio Jesus, ele disse o quê? Que dentro da casa dele, no meio da igreja, no meio do povo de Deus, no meio daqueles que se preparam, a palavra de Deus vai dizer que existe o morno. Quem são os mornos? São aqueles que se dizem servos do Senhor, que se dizem cristãos, mas não dão testemunho como cristãos, não se comportam como cristãos. Na verdade, vive trazendo escândalos para o Evangelho de Jesus Cristo. E aí quando os discípulos chegam para Jesus e falam assim, Jesus, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses joios, arrancar eles e deixar só o trigo. Jesus disse assim, não, porque se você arrancar o joio, você corre o risco de arrancar o trigo junto. Aí os discípulos chegam para Jesus, então o que nós vamos fazer, Jesus? Aí Jesus disse assim, deixa que no dia certo eu colherei o trigo, trarei para a minha seara, e pegarei o joio e queimarei no fogo. Então deixa-se claro aqui, irmãos, que dentro do meio do povo de Deus, da casa do Senhor, tem pessoas que têm realmente compromisso com a palavra, compromisso com a verdade, estão verdadeiramente esperando a Jesus Cristo, mas há uma turma aí que está desapercebidas, tolas, nécias, porque estão achando que vão para o céu de qualquer maneira, estão achando que vão para o céu pecando, estão achando que vão para o céu fazendo tudo que a palavra de Deus diz para não fazer. E o Senhor diz nesta noite, aqueles que levam a minha obra de qualquer jeito, aqueles que levam a minha obra relaxadamente, esses não têm parte comigo. Por isso, irmãos, é momento da igreja se despertar. Desperta tu que dorme, acenda a sua lamparina
e glorifica o nome do Senhor em todos os momentos da sua vida. Ele está falando do reino dos céus. Ou seja, ele está dizendo, nos últimos tempos, na vinda do Senhor Jesus. E ele vai dizer que tem muita gente esperando ele, mas só de aparência. Tem acabado o azeite, tem acabado a palavra, não tem dado testemunhos de servos de Deus, não tem apregoado o evangelho, está preocupado, Jesus pode vir agora, que eu estou preparado, mas o seu vizinho, mas o seu colega de trabalho, mas os seus amigos do seu bairro, você tem falado de Jesus para eles? Porque a palavra de Deus diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos. E amar o próximo, irmãos, é não se contentar que o meu vizinho, que o meu amigo, que o meu parente vá para o inferno. Tem muitos crentes assim, eu tenho certeza da minha salvação, ele que se dane agora. Não, irmãos, pague o preço por ele, ore por ele. Peça a Deus para te dar palavra, para chegar para ele e falar a palavra que vai transformar a vida dele. Peça a Deus, através da oração, através do jejum, pela aquela pessoa, para que ela possa conseguir vencer as provações e abrir mão e negar a si mesmo e tomar a sua cruz de cada dia e seguir o nosso Jesus Cristo. Aleluias, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Comece a partir de hoje, irmãos, encher a sua vasilha com azeite. Nós vamos observar, irmãos, todas elas tinham azeite. Todas elas estavam esperando o noivo. Mas o que acontecia, irmãos? Nem todas elas tinham azeite suficiente para esperar o tempo que fosse preciso. E é isso que está acontecendo com muitos crentes. Estão achando que Jesus está tardando a vir, estão achando que Jesus não vem mais, está acabando o seu azeite, está esfriando espiritualmente e está se conformando com este mundo. Mas o Senhor, nesta noite, está nos despertando, irmãos, a manter a nossa aljava, a nossa vida cheia do azeite, cheia da glória de Deus, cheia da presença de Deus, porque afinal de contas você é templo do Espírito Santo. Aí eu fico pensando, irmãos, Andreilson, eu fico pensando às vezes, as pessoas falam que é templo do Espírito Santo, mas aí ela vai dizer assim, eu estou desanimado, eu acho que eu vou voltar para a minha vidinha, vou largar esse caminho, e vou seguir meu rumo. Como pode, irmãos, uma pessoa estar cheia do Espírito Santo de Deus e agir assim? Vocês já pararam para pensar nisso? Se você está assim, irmão, você sabe o que está acontecendo? O seu azeite já foi derramado, o seu vaso está rachado, porque o vaso, quando ele não está rachado, irmãos, a tendência dele é a cada culto, a cada leitura da palavra, a cada jejum, a cada oração, é ele ir transbordando, transbordando, transbordando e encher quem está do lado dele. Tem muitos crentes, irmãos, que não estão enchendo o seu próximo com palavras de vida eterna, com alimento espiritual, com o maná que vem de Deus, com a palavra da verdade que liberta. Mas tem muitos crentes, irmãos, alimentando o outro, incitando ódio, incitando divisão, incitando, irmãos, que a pessoa realmente abandone e saia da presença de Deus. Atalaias que estão trabalhando contra a vontade de Deus. Mas como noivas de Cristo, irmãos, precisamos nos preparar para encontrar com o nosso Deus. O versículo 3 diz assim: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. O que acontece, irmãos? Olha só, para vocês entenderem. As lamparinas, ela funcionava como? Você colocava o azeite, não é isso? Tinha um pavio que fumegava, você acendia,
o pavio, e aí ele ia queimando, e enquanto tiver azeite, ele vai ficando acesa, não é assim, varão? Enquanto tem azeite, a chama está acesa. Mas olha o que as prudentes disseram: vai lá, que demore muito, vai lá que o noivo demora a chegar. Então nós precisamos ir preparados. Além de levar o azeite que vai dentro da lâmpada, nós também vamos levar uma vasilha com azeite de reserva, porque se acabar a gente enche de novo, se acabar a gente enche de novo, se acabar a gente enche de novo. Irmãos, tem muitos crentes que o azeite está acabando e ele está se conformando, e a cada dia ele vai se esvaziando a ponto de rachar e depois de se quebrar. Sabe por quê? Porque ele não se preocupa em encher, em encher, em encher a cada dia, encher a sua lâmpada com azeite. Tem gente que acha que só vir para a igreja é o suficiente. Não, eu vou na igreja todo domingo, né? Eu dou a minha ofertinha lá todo mês, o meu dízimo, né? O que adianta você fazer isso tudo e não alimentar a sua alma? Uma vez, um certo senhor disse, ele fez uma grande plantação, fez um grande celeiro, recolheu tudo, encheu os seus celeiros de comida para viver muitos e muitos anos. Aí ele diz assim: agora eu posso repousar e me descansar. Aí vem a voz do Senhor e diz assim: louco, hoje pedirão a sua alma, o que tem feito e para quem será? Sabe o que isso significa, irmãos? Tem muita gente preocupado com a vida material. Tem carro do ano, tem casa, tem tudo que ele queria, tem plano de saúde, não falta nada, mas também tem aquele humilde também, que ele tem já o suficiente, pagou sua água, pagou sua luz, fez a sua compra, guardou um pouquinho lá, se o filho passar mal, também ele já está bom. E aí para ele não depende de ninguém. Deixa eu falar uma coisa para você. Todos nós dependemos de Deus. Nós estamos estudando a história de Jó, e a palavra de Deus vai dizer que ele era um homem muito rico. E Satanás achava que ele adorava a Deus porque era muito rico, porque tinha tudo. E ele falou com Deus: deixa eu tirar tudo dele, e você vai ver que ele vai te abandonar, que ele vai blasfemar contra ti, que vai te rejeitar. Só que, irmãos, eu sempre falo, eu já falei esses dias, eu falo hoje de novo, Satanás não sabia que tudo que Jó tinha era Deus. Ainda que tirasse riquezas, ainda que tirasse filhos, ainda que tirasse sua saúde, tudo que ele tinha mais importante, que era a presença de Deus na vida dele. E é isso que a noiva de Cristo não pode perder, a presença de Deus na sua vida. Porque eu sempre digo, irmãos, que a palavra de Deus nos alimenta e a sua presença nos mantém de pé. Por isso Satanás não quer que você ore, por isso que Satanás não quer que você medite na palavra de Deus dia e noite, por isso que Satanás não quer ver você vir para a igreja praticar a comunhão, por isso que Satanás quer ver, irmãos, é você a cada dia se afastando, a cada dia você se esvaziando, a cada dia você ficando fraco, porque a intenção de Satanás, irmãos, é fazer com que você se afaste totalmente de Deus, e pense que é independente, mas esta igreja está orando por você, e eu creio que Deus não vai deixar você chegar nesse nível, porque há uma igreja viva, há uma igreja santa que está orando por você. Aleluia, aleluia. Tem muitos crentes, o Espírito Santo de Deus diz que tem muitos crentes nesta igreja que não entendem porque ainda não caiu. Você não caiu porque é uma igreja viva orando por você, torcendo para que você se levante, torcendo para que você se erga, torcendo para que você renove as suas forças e venha para a presença de Deus. Aleluias, glória a Deus. Versículo 3 e 4. Então eles levaram o azeite na lâmpada, mas somente na lâmpada. Mas as prudentes levaram o azeite na lâmpada, mas também levaram vasilhas, na vasilha, uma reserva na vasilha. O que significa isso, pastor?
Qual reserva que você tem guardado para o momento de aflição na sua vida? Qual reserva? Sabe por quê, irmãos? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Às vezes tem provação, sabe aquela provação, aquela que em vez de você entrar de cabeça, você vai entrando de pé assim, ó, aquela provação que você pensa assim, não vou vencer. É essa provação para passar que você precisa ter depósito com Deus. O que é depósito, pastor? Você viveu uma vida de oração, uma vida de busca sensata da presença de Deus. Você jejuou, você orou, você viu, irmãos, que Jesus, ele passou pela provação ali de Satanás no deserto, mas antes disso, por que ele venceu? Era só porque ele era o Filho de Deus? Não, é porque antes ele orou, ele jejuou 40 dias e 40 noites, então ele se preparou para a batalha, ele se preparou espiritualmente, ele se preparou e se fortaleceu na presença de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto você estiver cheio da presença de Deus, Satanás ele pode até tentar, mas o Espírito Santo vai te dar autoridade para você jogar ele por terra, para você repreender ele. Mas para isso, meus irmãos, você precisa ser forte, ser corajoso e parar de dizer que eu sou fraco, que eu não sou nada. Pare de dizer isso, porque você foi comprado com o sangue de Jesus. Assim como o noivo dava um dote para a noiva, o Senhor Deus deu Jesus Cristo para a tua vida. Então você tem valor sim. E se você está aqui nesta noite, se você está assistindo a palavra desta noite, você precisa entender, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na sua casa, Deus tem um propósito e por isso Ele te salvou, te libertou e te levantou. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar. E creio que você também está sentindo. No final eu quero fazer uma oração de avivamento. Eu creio que o Senhor vai avivar vidas nesta noite. O Senhor vai fortalecer vidas nesta noite. Porque é a promessa dEle, é a promessa dEle. Mas para isso, irmãos, você precisa se esvaziar das coisas negativas, você precisa se esvaziar daquilo que está te afastando de Deus, você precisa se afastar das coisas que estão tirando você do foco, do alvo que é Jesus. O diabo nos últimos dias tem conseguido cegar muitas pessoas, que ela a ponto delas não enxergar o poder de Deus, a ponto delas não enxergar quem está com Ele. Mas Deus nesta noite vai abrir os seus olhos espirituais, assim como Ele abriu do servo Geazi. Geazi foi lá na janela e falou assim, e voltou e falou para o seu senhor, olha Senhor, nós estamos, já era, no dito popular, nós estamos ferrados. Mas por que, meu filho? Olha, o exército inimigo que está à nossa frente, a gente não vai conseguir fazer nada não. Exército inimigo? Você está vendo só um exército inimigo? Sim, meu Senhor. Dobre o joelho aqui, Geazi. Senhor, abre os olhos espirituais do meu servo. Aí quando ele levanta, vai lá na janela de novo. Ele volta todo alegre. Meu Senhor, entre nós e o exército inimigo, há um exército todo poderoso, o exército do Senhor que irá pelejar por nós. Acabou-se o medo, irmãos. Acabou-se o medo porque Ele abriu os olhos espirituais. E o inimigo nos últimos dias tem fechado os olhos espirituais de muitos crentes para eles ficarem com medo e não exercitar a sua fé, e não glorificar o nome do Senhor, e não exaltar o nome do Senhor. Mas nessa noite o Senhor vai abrir olhos espirituais e vocês vão começar a exercitar a sua fé, e você vai dizer, e você vai enxergar, e você vai descobrir que maior é quem está conosco. Aleluias, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Você precisa entender, meu irmão, que o crescimento espiritual, ele é gradual, como diz a palavra de Deus, ela é de glória em glória. Você sabia disso? Vocês sabiam disso? O crescimento, ela é de glória em glória. Eu tinha marcado aqui onde estava escrito. Eu acho que é 1 Coríntios. Deixa eu ver se é isso mesmo.
Aleluias. Depois eu acho aqui, mas a palavra de Deus diz, olha só, irmãos, quando você abrir os seus olhos espirituais, abra sua Bíblia em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 9, capítulo 2, versículo 9, olha só o que a palavra de Deus diz, nem olhos viram, ou ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano o que Deus planejou para aqueles que o amam. Você pode ter experimentado, meu irmão e minha irmã, você pode ter experimentado muitas coisas, mas se Deus não for contigo, eu lembrei que eu não imprimi a folha, mas tá bom, mas eu vou achar ainda, depois eu falo para vocês. O crescimento espiritual, irmãos, é de glória em glória. Vocês entendem o que é isso? De glória em glória? Hein? É a cada dia, irmãos, uma vitória. Eu sempre aprendo que nós precisamos ser crente hoje, mais que ontem e menos que amanhã. Amanhã já foi um dia do vencido, dê glória a Deus, então viva o dia de hoje, e quando chegar amanhã você agradeça pelo dia de hoje, de glória em glória, de dia a dia, recebendo a vitória que vem do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você, a gente está cansado de ouvir que o diabo não dorme, não é isso? Ele fica ali ao nosso derredor 24 horas tentando derrubar, mas a palavra de Deus diz que o nosso Deus também não dorme, não tosqueneja. 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18. Depois você lê aí. Amém? Então vamos continuar aqui, irmãos. O que você está... Como está... Aí, a pergunta que eu quero fazer nesta noite. Olha só, as 10 virgens. Todas elas estavam preparadas para encontrar com o noivo. Todas elas levavam azeite na lamparina. Mas só 5 levaram azeite numa vasilha extra. Eu pergunto a você nesta noite, quanto tempo você tem na presença de Deus? Você que está nos assistindo, quanto tempo você tem na presença de Deus? Não importa quanto tempo você esteja na presença de Deus, o que importa é que você responda ao seguinte: como está a sua lamparina hoje? Aí você vai dizer assim, está cheia, pastor. E a vasilha? Aleluia. Como está a vasilha? O que é a vasilha? Como está a sua reserva? Hein? Como está? Deixa eu falar outra coisa para você. Olha só o que diz... Nós paramos no 5, né? Versículo 6. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhes ao encontro. Olha só, no casamento judaico, irmãos. Olha o que aconteceu no casamento judaico, coisa interessante. Ninguém sabia, a noiva não sabia. Ela ia para casa, o noivo ia construir sua casa esperando o ok do pai, não é isso que nós aprendemos? Aí você falava assim, como é que ficava a noiva? Ela ficava se preparando, ela tinha que estar preparada a qualquer momento para o noivo chegar. Mas como assim, pastor? Ela tinha que ficar pronto 24 horas, ela não dormia? Não, ela dormia. Mas sabe o que acontecia? Os amigos do noivo, quando estava chegando o próximo dia, que o pai informava, no tal dia você vai lá, os amigos do noivo... simplesmente chegava perto da casa da noiva e passava lá gritando, o noivo está chegando, o noivo está chegando. Aí ela sabia assim, opa, agora chegou, está perto, então tem que ficar preparado. Então ela podia estar deitada, podia estar falando que ela parava para se preparar. Aí eu pergunto a vocês, o que tem acontecido nos últimos dias na face da terra? Hein? O que tem, irmãos, acontecido nos últimos dias na face da terra? A terra está clamando, Jesus está vindo. Os acontecimentos estão clamando, Jesus está vindo. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus clamando para a igreja do Senhor. Se prepara que o noivo está chegando.
Mas, irmãos, a gente vê isso aí direto, mas a gente vê crente ainda, estou fraco, estou desanimado. Que preparo é esse, meu irmão? A gente perdeu a esperança no Senhor? Como que a gente vai casar? Eu casei. Na semana do meu casamento, irmãos, é aquela, né? Fica tudo bagunçado na nossa cabeça, né? Para vocês terem ideia, irmãos, a minha glicose foi para 200 e lá vai fumaça. Aí eu fui no médico, por que é isso? Eu falei assim, não, rapaz, olha só, você tá com alguma ansiedade? O que está acontecendo? Não, eu vou casar no sábado. Então vai casar tranquilo, vai curtir seu casamento. Depois que você voltar da lua de mel, depois que você voltar para o trabalho, aí você marca uma consulta e volte aqui. Aí passou o casamento, passou a lua de mel, acabou a mordomia, voltamos ao trabalho de novo. Aí fui lá, marquei a consulta, fui no médico de novo. Glicose, 98. Vamos fazer a curva glicêmica então, com aquele mel, aquele negócio horrível, né? 98. Falei, o que foi, doutor? Ah, o seu casamento mexeu com a sua cabeça, rapaz. Sabe o que eu estou querendo dizer, irmãos? Quando se fala, Jesus está voltando, era para a igreja se despertar, era para a igreja começar a glorificar, começar a buscar, ir para o joelho, buscar a presença de Deus e falar, Senhor, me dê palavras para falar para o meu vizinho, me dê palavras para falar para o meu amigo de trabalho, Senhor, me dê palavras para me falar que estiver perto de mim, Senhor, não deixa eu me calar, me usa. Mas sabe o que tem acontecido? O Satanás tem conseguido parar muitos crentes. E aí ele bota a culpa no pastor, bota a culpa no líder, não estou fazendo missões porque a igreja não está fazendo missões, não estou fazendo missões porque fulano não está fazendo missões. Uma vez eu marquei, só foi eu sozinho, vá sozinho, irmão, mas faz missão. Prega o evangelho. Sabe por quê? Cada um dará conta de si mesmo a Deus. O Senhor não vai falar assim, Maristela, mostre-me suas mãos. Aí, pastor Job, o que ela fez? Ela não vai nem vai lembrar de mim naquela hora. Viu? O senhor nem vai lembrar de mim. Vai falar assim, Maristela, mostra a minha mão do pastor Joabe, que era seu pastor. Maristela, mostra a minha mão da sua Líria, da Rony, da Shir. Mostra as mãos delas para mim. É isso que Deus vai falar? Deus vai falar assim, Benedito, mostre-me suas mãos. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. E isso a gente vê aqui, ó. Então, todas aquelas virgens se levantaram, quando ouviram que o noivo ia chegar, então todas aquelas virgens se levantaram, versículo 7, e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram aos prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Aí vai cada um dar conta de si mesmo a Deus. Sabe o que as prudentes falaram? Se eu dar azeite para você, vai faltar para você e para nós. Aí não vai todo mundo perecer, ninguém vai ver o noivo. Olha, infelizmente, eu não posso te ajudar. Sabe o que Deus está falando aqui, irmãos? Naquele dia, não vai adiantar você falar assim, minha mãe era crente, meu pai era crente. Mas você não era. Mas você não era. Por que você não era? Por que você não era? Ou senão você vai falar assim, eu era crente. Muitos crentes, hoje você responde assim, eu sou crente porque meu pai me obriga, eu vou na igreja porque minha mãe me obriga, hoje eu sou crente porque eu não sou de maior, eu não tenho dinheiro para alugar um quarto, eu fazer a minha vontade, por isso eu estou na igreja. Aí quando Jesus vir e você ficar, aí você vai dizer o que para Deus? O que você vai dizer para Deus? Aí quando você fala assim, Senhor, não, eu fui na igreja, minha mãe me levou. Não, peraí, você lembra que você falou que você só estava indo, você não estava indo por causa de mim, você não aceitou Jesus por amor a mim, você não aceitou o sacrifício que eu dei na cruz do Calvário para você só estava indo, não porque você conheceu a verdade e ela te libertou, mas você estava indo porque alguém estava falando para você ir. Vocês estão entendendo, igreja? Vocês estão entendendo, irmãos? Você precisa se despertar, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então ela disse, não podemos dar, porque senão vai faltar a nós, irmãos, naquele grande dia.
Deixa eu falar uma coisa para você. Tem muita gente que fala, eu seguro no pé. Vai ser no abrir e fechar de olhos. Hein? É no abrir e fechar de olhos. Você piscou aí e nem sentiu, agora. Assim vai ser a vinda do Senhor. Quando você ouvir a trombeta, você já está lá em cima. Quem ficou, não vai nem sentir, só vai sentir sua ausência, não vai dar nem tempo. Mesmo se você estiver assim, ó, com a mão nele assim, ó, sumiu. Não dá tempo de segurar no cabelo, não dá, irmãos. O noivo está vindo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você foi chamado para aceitar a Jesus, para pregoar a verdade, a palavra que liberta. E você está fazendo isso? Está fazendo isso, irmãos? Você lembra que quando chegaram para Jesus, ele disse assim, tive fome e não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Aí eu disse para você, mas que hora que nós fizemos isso? Você lembra dessa palavra? Mas que hora que nós fizemos isso? Nós estávamos o tempo todo contigo. Quando você faz isso com os pobres, com o próximo, você faz isso comigo. Vocês estão entendendo o que Deus está falando nesta noite, irmãos? Está na hora, irmão, de nós nos despertarmos. Está na hora de como noivas de Cristo, nós estamos preparados para receber o noivo vem aí. Outra coisa importante, irmãos, era costume dos judeus. Obrigado, meu querido, amém. Era costume dos judeus, para dar mais emoção ao casamento, chegar a qualquer hora. E usavam uma expressão que a noiva seria sequestrada ou raptada. Só que no caso não era por um desconhecido, mas ela sabia que era o autor deste simulado sequestro. Ou seja, ela sabia que ia ser sequestrada. Trazendo agora para a boda dos cordeiros, não é assim que vai fazer? Arrebatamento, seremos arrebatados, seremos saqueados, seremos sequestrados. Você precisa entender, irmãos, que nesta parábola, ela está tratando eu e você como a noiva de Cristo, que Ele virá nos buscar. Isso aqui está bem melhor, pastor. Que Ele virá nos buscar. Ele vai nos sequestrar, Ele vai nos arrebatar. E como eu falei no início, irmãos, os mortos ressuscitarão primeiro e junto com os vivos receberão o corpo glorificado. Eu quero, neste momento, falar sobre não deixar faltar o azeite. O que podemos comparar, irmãos, às virgens dessa parábola? As virgens dessa parábola é o quê? São todos nós cristãos. Mas só que há uma divisão. As virgens e as prudentes. As loucas e as prudentes. Todas eram virgens. Né? O que o Senhor está falando nessa noite é, o Senhor, Ele não quer queimar o joio, mas Ele quer que através da minha e da sua oração, o joio se transforme em trigo. Porque Ele é poderoso para fazer isso. Mas como isso vai acontecer, pastor? Quando nós, como igreja do Senhor, começarmos, ao invés de julgar, ao invés de excluir, ao invés de expulsar, adotá-lo espiritualmente, pagar um preço de oração,
pagaram o preço de jejum e falar: Senhor, eu quero que ele se transforme em trigo, porque Deus é ainda o Deus que transforma. Você crê, irmãos, que Deus ainda transforma água em vinho? Você crê que ainda Deus transforma o perdido, aquele que estava na sarjeta, que ele não era Zé Ninguém, aonde que alguém passava e falava assim, sua morte? Você ainda acredita que Deus ainda restaura e coloca ele no pedestal? Eu creio, irmãos. Esta igreja é prova disso, que Deus tem feito isto. Deus salvou, Deus consagrou, Deus preparou e levou. Os que não levou estão glorificando o nome do Senhor até hoje, porque estão firmados na rocha. Sabe por quê? Porque há uma igreja que paga o preço, há uma igreja que jejua, há uma igreja que ora, há uma igreja, a noiva de Cristo, que em vez de julgar, ela ora, ela intercede, ela jejua. Sabe o que estamos precisando nos últimos dias, irmão? De intercessores. Que interceda pela igreja, que interceda pelo esse mundo perdido, que ore, que jejue, que busque a face do Senhor, porque Jó, no fim do dia, ele fazia sacrifício pelos seus pecados e pelos pecados dos seus filhos. O que Deus está falando, irmãos, se consagre por você e se consagre para que Deus liberte outros que não estão conseguindo se consagrar. Alguns crentes são prudentes e outros não. Por que eu faço questão de bater nessa tecla, irmãos? Porque, infelizmente, o mundo, ele não olha os prudentes. O mundo olha os loucos. Mas eu quero dizer para você que está assistindo o culto desta noite, o Senhor está te convidando a você olhar para os prudentes, e não para aqueles que trazem escândalo, porque a palavra de Deus diz o quê? É mister que venha o escândalo, mas ai daqueles que por eles vier. Quem é o noivo, irmãos? É o Jesus, ele vem buscar a igreja. O azeite, o que nós podemos dizer que é o azeite, irmãos? Eu vou botar aqui, o azeite é prudência, é vigilância, é a presença do Espírito Santo. Por isso não basta dizer, eu sou crente, eu sou igreja, meus pais são crentes, se eu não tenho o poder de Deus na minha vida, a presença de Deus na minha vida, se eu não vejo a glória de Deus na minha vida. Davi, em momento da sua vida, irmãos, quando ele reconheceu que pecou, quando ele reconheceu que as consequências do seu pecado estavam sendo terríveis na sua vida, ele disse assim, Senhor, eu posso perder tudo, mas não afaste de mim o seu Espírito. É isso que você precisa gritar nesta noite. Senhor, eu falhei, Senhor, eu errei, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas não afaste o seu Espírito de mim. O sangue do seu Filho amado me purifica de todo pecado. Isso, irmãos, é tapar as rachaduras para que o azeite não saia todo. Sabe o que tem acontecido, irmãos? Pecado de estimação. As pessoas já pecou tanto que para ele não é mais pecado. Não tem mais efeito na vida dele. O pastor fala com ele, o líder fala com ele, a palavra fala com ele. Ele fala assim, não, isso aí, eu estou bem, eu não morri. Está igual Adão e Eva. Adão, onde estás? Estou escondido, Senhor. Aí já está escondido? Por que você está escondido? Porque eu estou nu. Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que eu disse para não comer? Sabe qual é o maior problema do pecado, irmãos? Não é o pecado em si. O maior problema do pecado é você não confessar o pecado. É não abandonar o pecado. E aí quando você faz isso, sabe o que você começa a fazer? A se esconder de Deus. Você não vai para a igreja para não ser revelado. Você não vai, principalmente para os trabalhos de oração, com medo de alguém falar uma coisa com você, mas você precisa ter medo de pecar. Você tem que ter medo de não se arrepender. Você tem que ter medo de continuar na prática do pecado, irmão. Se esconder é a pior coisa que você faz. Se tentar justificar, pior ainda. Você precisa reconhecer que você pecou, se arrependeu do seu pecado e entregar suas vidas nas mãos do Senhor. A pergunta que Deus quer fazer para você nesta noite:
como está a sua vasilha, como está a sua vida espiritual. Deixa eu falar uma coisa para você. Há uma promessa de um grande avivamento da igreja nos últimos dias. Nós estamos esperando isso, irmãos. Mas eu quero ler 3 versículos com você. Primeiro, Lucas, capítulo 24, versículo 49. Lucas, capítulo 24, versículo 49. Diz assim a palavra de Deus: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder de Deus. Há uma promessa, irmãos, falado por Isaías, de um avivamento nos últimos dias. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Para que você venha alcançar este avivamento, você precisa ter azeite na botija. Você precisa ter azeite na sua vida. E um dos primeiros passos para que você tenha azeite na sua botija é a obediência. Ficai em Jerusalém. O que eu posso, irmãos, dizer hoje para vocês? Ficai na presença de Deus. Ficai na direção de Deus. Ficai na vontade de Deus. Aconteça o que acontecer. Não rejeite as bênçãos de Deus na sua vida. Não rejeite a glória de Deus na sua vida. Fica triste? Sim, fique triste. Mas não deixe que essa tristeza, irmãos, te pare de adorar e glorificar o nome do Senhor. Fique triste? Sim, fique triste. Fique aborrecido, fique chateado. Mas não deixe que essa chateação, que essa tristeza venha tirar você do foco e você pare de glorificar e de exaltar o nome do Senhor. O problema não é entristecer, o problema não é irar-se, porque a palavra diz ireis, mas não pequeis, porque ele fala, é mistério que você fica irado mesmo, às vezes a circunstância te deixa irado, te deixa revoltado, mas ele fala, não peques. O que é isso, pastor? O que você vai fazer com essa ira? E uma das coisas que você não pode fazer, e que muitos crentes estão fazendo, é se afastando da presença de Deus. Não consegue glorificar o nome do Senhor, porque não consegue perdoar. Não consegue estar na presença do Senhor, porque não consegue perdoar. E aí o azeite só vai, acabando. Só vai acabando. O Senhor envia profetas, o Senhor envia a palavra, e aí tenta tapar as brechas, mas você fala assim, não, eu vou continuar desse jeito. Enquanto não acontecer isso, enquanto não resolver, enquanto não for do meu jeito, vai. Jesus vem e você fica aí. Então a primeira coisa, irmãos, para que a promessa desse grande avivamento chegue na nossa vida é obedecer. O segundo, irmãos, o que vai acontecer, pastor, se eu obedecer? Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. O que vai acontecer, pastor, se eu ficar na presença de Deus? Hein? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e serei minha testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra, até hoje, irmãos. Então eu obedeço, não sai da direção de Deus, fica onde Ele mandou ficar, espera a resposta do Senhor. Não espera a resposta do Senhor, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem o controle de tudo. Ele sabe como agir em tudo. Tem muita gente que pensa que não. Como não foi do jeito dele, ele acha que Deus não está respondendo, que Deus não é justo. Não, Deus é justo. Uma coisa que Ele é justo. Ele vela pela sua palavra, Ele pegou o seu nome e colocou sobre todos os nomes. Não, Ele é justo. Então qual é a minha parte, pastor? Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, e Ele mais o fará. Aí eu quero ir lá para Atos capítulo 2. Versículo 1 e 2. Eles obedeceram? Sim. Mas todo mundo obedeceu, irmãos? Não. Tinha 2 que estavam indo lá para Imaús. Eu não falei para vocês, Jesus não falou para vocês ficar em Jerusalém, porque você está indo para Imaús.
Assim como aqueles 12 irmãos, imagine os outros. Porque pela multidão que seguia Jesus, era para ter muito mais gente lá esperando. E olha só o que diz: cumprindo-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aí, irmãos, eu quero falar sobre comunhão, sobre relacionamento e sobre a presença de Deus. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aí tem um versículo que diz assim: um só Deus, um só Senhor, um só batismo. O que isso significa, irmãos? Unidade. O inimigo nos últimos dias tem tentado atingir a unidade da igreja. Como, pastor? Trazendo dissensões, trazendo divisões, homens e mulheres não vigiando, obreiros e obreiras não vigiando, pastores e não vigiando, irmãos. Mas Deus está cuidando da sua igreja. Deus está cuidando dos seus. E por isso o Senhor está dizendo: não siga o homem, siga a mim, siga a minha palavra. Se o homem ensinar a minha palavra, se o homem ensinar sobre mim, se o homem ensinar a verdade, você vai ser liberto. Mas se o homem tentar ensinar alguma coisa que não está na minha palavra, que não está condizendo com a minha palavra, sai dela, povo meu. E o Senhor nesta noite está trazendo a palavra da verdade. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Satanás nos últimos anos, ele tem atacado primeiro nas famílias e depois nas igrejas. Mas como assim, pastor? Quer ver um exemplo simples? Talvez você esteja no grupo da sua família, não tem? Não sai discussão direto lá? Eu não concordo com você disso, você pensa assim, eu não penso assim. Aí daqui a pouco vai lá, sai do grupo. O que Deus está falando hoje, irmãos, olha só. A presença de Deus, o poder de Deus na sua casa, na sua vida, na sua família, na sua igreja, tem que ser primórdio. Irmão, se a gente for bater boca sobre presidente, sobre governo, sobre vacina, a gente vai ficar discutindo porque cada um pensa de um jeito, ninguém pensa do outro jeito e precisamos respeitar um outro. Mas o que está acontecendo, irmãos, é que Satanás está usando essas coisas para trazer dissensão, para trazer separação, para fazer até com que você não olhe nas entrelinhas. Quer ver um exemplo? A gente vê que tem estados aí que está havendo perseguição. Aí sai uma reportagem sobre aquela perseguição, e a gente vai pedir oração, mas se falar o nome de um homem, acabou a reportagem todinha, não presta mais, não quer nem ouvir. Deus está chamando a sua atenção, a atenção da igreja, para olhar para Israel, para olhar para os últimos acontecimentos. Deixa eu falar uma coisa para você: quem governa este país, quem governa este mundo é Deus. E se não está pior, sabe por quê? Porque há uma igreja que ora, há uma igreja que não fica debatendo, que não fica discutindo, mas que entrega o estado nas mãos do Senhor, que entrega o bairro nas mãos do Senhor, que entrega a serra nas mãos do Senhor, que entrega o Espírito Santo nas mãos do Senhor, que entrega o Brasil nas mãos do Senhor, que entrega o mundo nas mãos do Senhor. Em vez de ficar discutindo de A ou de B, entrega, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. E quando o versículo diz isso, irmãos, ele não está falando de presidente, ele está falando de população. E eu quero declarar nesta noite que o Brasil é do Senhor. E as forças ocultas podem até se levantar, mas ela só vai até onde Deus permitir. E se a igreja tiver que ser perseguida, o Senhor vai preparar para ser perseguida. E nesta noite o Senhor está te despertando para você acordar para as lutas que vão sobrevir sobre a igreja do Senhor. E só vai permanecer a igreja que estiver ligada, a igreja que estiver preparada, a igreja que estiver com a botija cheia. Porque o noivo vem, o avivamento vem.
Mas aonde você estará quando isso tudo acontecer? Aonde você estará, meu amado irmão, minha amada irmã, quando tudo isso sobrevir sobre a igreja do Senhor? Assim como as virgens prudentes devemos estar com nossas lâmpadas cheias para irmos ao encontro do noivo, que a lâmpada possa estar sempre acesa, por isso elas devem estar cheias de azeite, e cheias de azeite, irmãos, é cheias do poder de Deus. Quando você for dobrar o seu joelho e falar: Senhor, aparentemente, podemos dizer que não tem mais jeito, o mundo caminha para a perdição, mas eu creio que quanto mais o mundo se afunda, mais a igreja está chegando perto de ti. O que o Senhor está falando nesta noite, foi a última terça-feira que eu trouxe a palavra: prepare-te para encontrar com Deus, porque o noivo vem. O noivo vem. O noivo vem. Aleluias. Deixa eu falar alguma coisa para você, irmãos. Quando Jesus falou desses últimos dias, quando o Senhor falou dos últimos tempos, Ele disse bem assim: naqueles dias haverá apostasia. E você sabe o que é apostasia, irmãos? São muitas noivas do Senhor que ficarão loucas, que se comportarão como loucas, deixarão faltar azeite, e sem azeite se tornarão fracas, e fracas se tornarão presas fáceis para Satanás, e como presas fáceis para Satanás, vai até ser usado a favor dele. Mas o Senhor nesta noite está conclamando as noivas de Cristo a se unirem em oração, a se unirem na leitura da palavra, a se unirem espiritualmente com o propósito de declarar: o Brasil é do Senhor, o mundo é do Senhor. Senhor, estamos prontos para a sua vinda, mas queremos levar o máximo de pessoas conosco. Quem está disposto nesta noite, irmãos? Quem está disposto a se colocar à disposição de Deus? Quem está se preparando para o grande avivamento? Porque ele chegará, mas quando ele chegar, como vai estar a sua vida? Como vai estar a sua condição espiritual? Deixa eu falar uma coisa para a igreja. Muitos crentes dependem da nossa oração. Por mais fraco que você veja um irmão, por mais fraco que você veja uma irmã, não pare de orar por ele, não pare de buscar por ele, não aponte, não fique apontando não, que não vai adiantar de nada apontar. Sabe o que você vai fazer? Só vai fazer ele se afastar mais de Deus. Mas a minha Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E como noivas do Senhor, irmãos, nós estamos preparados. Nós vamos pegar o nosso azeite e vai transbordar, e o nosso azeite vai transbordar e vai encher outros que estavam vazios, e esses que estavam vazios vai se encher e vai encher outros que estavam vazios, e juntos caminharemos para a glória do Senhor. Ficamos de pé, irmãos, nesta noite. Eu não sei como está a sua lâmpada hoje, mas eu vou me atrever a dizer o seguinte: eu não sei como estava a sua lâmpada hoje, mas eu acredito que depois dessa palavra, o Senhor encheu a sua botija. Prepare-se para encontrar com Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar pela sua vida neste momento. Eu quero orar pela sua vida espiritual neste momento. Eu quero orar por você neste momento. Então feche os seus olhos. Comece agora, aonde você estiver. Comece agora a fazer examinar a sua vida, e veja como estava, vou falar no passado, porque eu creio que o poder de Deus neste momento vai entrar na sua vida, vai sondar o seu coração, vai ver se há algum caminho mau e vai te guiar pelo caminho eterno nessa noite. Por isso, se você fechou os seus olhos, e o Espírito Santo te apontou alguma coisa que você precisa se consertar, não perca tempo neste momento, se arrependa, abandone a prática do pecado e prepare-se para encontrar com o noivo, que é Jesus Cristo.
comece a glorificar agora em nome de Jesus. Comece a buscar o avivamento na sua vida. Comece a sentir o poder de Deus na sua vida. Comece a sentir a glória de Deus na sua vida neste momento. Porque aquelas 5 virgens prudentes, elas puderam ouvir: vinde bendito, e entraram nas bodas, e as portas se fecharam, e elas foram salvas para sempre. Mas aquelas 5 loucas, as portas se fecharam, elas bateram na porta, e o Senhor disse que não tinha mais jeito, que não conhecia mais elas, que as portas se fecharam e não tinha mais esperança. Nesta noite o Senhor está falando com você. A porta ainda está aberta. A porta ela ainda está aberta. Entra nesse caminho. Entra na presença de Deus. O Senhor está entrando em cada lar, em cada vida neste momento. Está fechando as brechas que estavam vazando azeite. O Senhor neste momento está começando a encher vidas nesta noite. Está te preparando para uma grande obra que Ele começou e Ele quer terminar. O Senhor neste momento está enchendo a sua vida para você vencer as lutas, para você vencer as provações, para você não negar o nome do Senhor, para você pregar as boas novas, para você não se calar, para você glorificar e exaltar o nome do Senhor, até no momento de lutas e de enfermidades. Então glorifica o Senhor neste momento com a sua vida. Fala com Ele: Senhor, eu não quero continuar mais inerte, eu não quero continuar, ó Pai querido, desapercebido, eu não quero continuar, ó Deus, dormindo, mas Senhor, nesta noite eu quero ser despertado pelo Teu Espírito Santo. Eu quero, ó Pai querido, que a minha botija seja cheia do azeite, ó Pai querido, e eu possa glorificar e exaltar e bendizer o nome do Senhor, não só, ó Pai querido, com meu coração e pela boca, mas com a minha vida, com a minha alma, com o meu espírito. Nesta noite nós glorificamos e exaltamos o Seu santo nome. Deus amado, em nome de Jesus, começa a sondar os corações, começa a avivar vida nesta noite, ó Deus. Começa a tirar o impedimento nesta noite, ó Pai, que eles possam entender, ó Deus, que maior é quem está com Ele, e quem está com Ele é Tu, ó Pai. Ainda que a luta pareça grande, ainda que a provação pareça grande, Pai querido, Tu já decretou a vitória. Ainda, Pai querido, que eles estavam tristes, desanimados, eles venham ser cheios da Tua glória, ser cheios do Teu poder nesta noite, e venham ser avivados em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E como noivas, ó Pai querido, possamos estar preparados para o grande arrebatamento. Por isso, visita os corações nesta noite, aumenta a fé, fortaleça nesta caminhada, em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus. Podeis sentar, meus amados irmãos. Quem entendeu a palavra de Deus nesta noite, diga amém. Quem vai encher as suas vasilhas extras, diz amém. Você entendeu que não pode ter azeite só na lâmpada, tem que ter reserva. Para terminar, irmãos, um testemunho pequeno de um homem. Ele era um homem que orava, que buscava a face do Senhor. E ele sempre dizia: Senhor, todos os dias eu quero estar na Tua casa, todo dia que tiver culto eu quero estar na Sua casa. E aí ele sentava lá no último banco e chegava na casa do Senhor e falava: Senhor Jesus, o Zé está aqui. Todos os cultos ele fazia isso. Teve uma vez que ele foi acometido de uma enfermidade, ficou internado no hospital, e quando deu a hora do culto, lágrimas saíram dos seus olhos.
E ele diz: Senhor, eu não vou poder dizer, o Zé está aqui porque eu estou no hospital. E de repente uma voz suave no seu ouvido diz: Jesus está aqui. Tenha depósito, irmãos. Tenha depósito. Para quando você estiver nessas condições de você não poder, o Senhor falar: eu estou aqui, eu te encho, eu te completo, eu te curo, eu te renovo. Não se contente com o esfriamento espiritual, mas busque o renovo do Senhor. O Senhor tem promessas e eu creio, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero chamar aqui na frente nosso irmão Adreilson, nossa irmã Michele, seus filhos. Eles mudaram do bairro, foram um pouquinho mais longe da gente, né? E por esse motivo eles estão saindo com carta de mudança para a igreja, mais próximo da sua casa, Laranjeiras, né, varão? Amém? Quer falar alguma coisa? Tem microfone aí, ó, higienizado. Aqui, peraí, Idris. Amém? Cumprimentos, irmão, com a paz do Senhor, amém? Amém. Na verdade, eu só quero agradecer esse momento que a gente, na verdade, desde criança, né, aqui. Agradeço a Deus por esses tempos que nós passamos aqui e que Deus possa continuar nos abençoando ali na igreja, para que possamos trabalhar para o Senhor. Costumo dizer que se tivesse uma Bíblia que contasse a história dessa igreja, pelo menos um tijolinho eu plantei aqui. Amém. E sou nascido e criado aqui. E agradecer aos irmãos e na mesma hora, no mesmo momento, pedir perdão em algumas coisas, algumas falhas. E pedir aos irmãos que continuem orando para a gente, para que o Senhor continue abençoando a gente ali. Amém? Amém. Vocês estão indo para outra igreja, mas esta igreja continua sendo de vocês, não vão sumir não, Amém. viu? Papai está ali, ó. Ué. Vamos orar, irmão, para essa família. Assim como eles foram bênção nesta casa, que Deus continue sendo bênção aonde quer que vocês estejam. A igreja que vocês escolherem ficar, que vocês recebam as bênçãos de Deus e tenham a nossa bênção em nome de Jesus. Amém? Quer falar, Michele? A igreja estenda as mãos para cá. Oremos ao Senhor. Deus amado, no nome santo de Jesus, somos gratos a Ti por esta família, Deus, que junto conosco, ó Pai, nos honrou com a presença deles nesta casa, ajudando cantando, ajudando tocando, ajudando participando de departamentos, ajudando, ó Pai querido, a propagação do Seu Evangelho neste bairro. E agora eles estão indo ali, ó Pai, para outro bairro, que assim como eles foram bênção nesta casa, eles continuem sendo bênção aonde quer que eles forem, transmitindo a Tua palavra, fazendo a Sua vontade e o Seu querer, aguardando como noivo, ó Pai querido, a vinda do Seu Filho amado Jesus Cristo. Nós o abençoamos, ó Deus, e dispensamos na Sua paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Sejam abençoados em nome de Jesus. Deus abençoe. Palmas para eles. Quem vai cantar para adorar o Senhor? Condimos as ofertas. Ramon? Irmãos Ramon, vamos orar ao Senhor, irmãos. Quero agradecer aos irmãos que têm sido fiéis no dízimo e nas ofertas, que não têm medido esforço, têm cooperado com esta obra. Que Deus possa abençoá-lo rica e abundantemente. Você também que não, por algum motivo, também não pôde e não pode contribuir, por estar desempregado, por estar enfermo, seja qual for o motivo, também sejam abençoados da mesma forma. E eu quero dizer para você que, se precisar, estamos aqui para te ajudar, porque esta igreja, ela recebe ajuda para ajudar. Estamos à sua disposição, nos procure.
E se você que está nos assistindo quiser contribuir com esse ministério, no final do vídeo nós temos os meios ao qual você pode estar nos abençoando. Em nome de Jesus, sejam todos abençoados. Oremos ao Senhor. Deus amado, no nome santo de Jesus, somos gratos a Ti, pelos dizimistas e ofertantes da Tua casa. Também para aqueles que não são dizimistas e ofertantes, por algum motivo, a Deus, também sejam abençoados. Continue ensinando-nos a administrar bem aquilo que Tu tem colocado em nossas mãos. Em nome de Jesus, ó Deus, continue abençoando esta casa, casa de oração, ó Pai querido. Que o Seu nome seja ensinado nesta casa, que o Seu nome seja propagado, que vidas sejam impactadas e mudadas através das mensagens pregadas neste púlpito. Esteja conosco, nos orientando e nos fortalecendo a cada dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Diga! A ele a glória, pra sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Diga, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas, diga, quão profundas riquezas e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Diga, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Leva o seu pensamento a ele e diga, a ele a pra sempre, amém. Aleluias. A Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Obrigado vocês por terem vindo. Eu creio que nesta noite, todos vocês estão saindo aqui renovados,
avivados em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Receba as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Deus amado, no nome santo de Jesus, somos gratos a Ti por esta palavra em nossos corações. Somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo que Tu tem falado conosco em nossos meios. Como noiva ataviada, imaculada, Pai querido, possamos estar preparados para encontrar com Seu Filho amado Jesus Cristo, com o noivo, ó Deus. Por isso queremos Te agradecer pela mensagem nesta noite. Receba como cheiro suave em suas narinas, despeça na sua graça e na sua paz. Que esta mensagem fique gravada em nossos corações e venhamos mudar de atitude e de comportamento e vivamos o novo de Ti a partir desta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda as suas mãos e receba as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos. Toda a igreja diga amém. E a vitória nossa, pelo sangue de Jesus, terminada em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Amém.